Abra sua Bíblia no Salmo de número 29. Isso que está acontecendo aqui, amados, é apenas uma situação das infinitas formas de você ouvir Deus. Você está num culto, a palavra está sendo pregada, o Espírito está se manifestando e Deus está falando. Mas você precisa ouvir Deus o tempo inteiro. Vamos ver o Salmo de número 29. A partir do versículo 3. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como a um bezerro ao Líbano e Sirion, como novos unicórnios. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz partir as servas e desnuda as brenhas. E no seu templo cada um diz glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Olhe para mim. Neste salmo, irmãos, Davi, ele exorta e ele engrandece de uma forma majestosa a grandeza e a soberania da voz de Deus. Neste salmo, Davi, ele demonstra para nós e para todos que leram este salmo, a indispensabilidade da voz de Deus nas nossas vidas. Davi descreve com figuras de linguagens de algo que ele estava vivendo. Neste salmo, irmãos, Davi estava ou passando ou óbvio, depois que ele passou, literalmente, uma terrível tempestade. Tempestade, irmãos, no sentido literal. Uma tempestade da natureza. Ele estava atravessando uma tempestade daquelas de destruição mesmo. E aí, ao ver aquela tempestade, ele começa a perceber coisas que aconteciam e que acontecem quando vem uma tempestade, e baseado em tudo aquilo, ele começou a escrever este salmo. E aí ele compara a voz de Deus a coisas que ele viu naquela tempestade bravia. Todos nós já pudemos presenciar, ou pessoalmente, ou hoje por noticiários, o que uma tempestade brava faz, não é? Então Davi está numa dessas, e nessa tempestade, olha o que ele escreve. Vocês conseguem ter noção do estado do coração, o estado espiritual de tranquilidade que esse homem estava no meio dessa tempestade, ao ponto que ele louva a Deus, e ele começa a escrever este salmo. Então, quando alguém está ali munido da voz de Deus, ele ouve, ele tem ali a presença constante do Espírito, ele vai ter alguns benefícios, e o tema dessa mensagem é justamente isto: benefícios de ouvir a voz de Deus. Se você não gosta de ouvir a voz de Deus no sentido de pagar o preço para poder ouvi-lo, pagar o preço para poder ter esta voz constantemente na sua vida, você corre o risco de viver completamente perdido, sem direção e sempre em aflição, em angústia, em desespero, perdido. Mas hoje Deus te traz aqui para dizer a mim e a você: meu filho, se você priorizar a minha voz, é outra coisa que eu sempre pregarei, que é a voz de Deus, você vai viver certos benefícios que somente quem me ouve tem, somente quem dá prioridade à voz de Deus tem. E eu quero começar dizendo que
eu preciso aprender que eu preciso parar para ouvir Deus. Olhe bem para mim, meu amado, antes de qualquer coisa. Então, para que eu tenha os benefícios desta voz, eu preciso aprender que eu preciso parar para ouvi-lo antes de qualquer coisa. Esse Davi mesmo, meu Deus, ele vivia constantemente na presença de Deus. Antes de qualquer empreitada, antes de qualquer batalha, antes de qualquer coisa, nos momentos de aflição, de dor, lá estava Davi no secreto, ou ministrando a Deus em louvor, compondo louvores, escrevendo salmos, falando e orando. Por quê? Porque ele entendeu que antes de qualquer coisa, ele precisa ouvir Deus. Olhe bem para mim, e eu e você muitas vezes não estamos parando para ouvi-lo. Antes de dar passos, antes de ir ter aquela conversa, antes de fechar aquele negócio, antes de tomar decisões, não é durante nem depois, é antes. Então Davi, Deus nessa noite chama a mim e a você a termos como prioridade esta questão: eu preciso parar para ouvir Deus. E o que nós temos visto muitas vezes, meus amados, são crentes, aqui não, glória a Deus, é só nas outras igrejas, aqui não, mas nós temos visto crentes fazendo, saindo, correndo e desesperados, e às vezes sem direção, mas eles não pararam para ouvir Deus. Quando eu uso o termo parar, meus irmãos, é nos dois sentidos. Parar literalmente, que é quando você se fecha no seu quarto, ou sei lá, e você vai ficar quieto com Deus, ou você leva o seu espírito a um estado de sintonia com Deus o dia inteiro, porque você não quer saber de mais nada, você quer ouvir Deus. E talvez, meu amado, muitas coisas, muitas amarrações, muitas demandas de tribulações, de guerras, de problemas, podem ser rompidos quando você aprender a parar para ouvir Deus. Então eu creio que muitos de nós aqui nesta noite estamos atravessando situações aonde o que está faltando é um pare, é um stop, e falar: Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo nessa situação, eu não vou me mover, eu não vou fazer nada sem que o Senhor fale comigo. Está ouvindo, Davi? Você precisa ouvir Deus nesta situação que você está passando. Você já ouviu Deus acerca disso? Deus já falou com você a respeito desta situação aí que você está passando? Ah, mas eu já estou acostumado, sou crente, eu vou na igreja, ele é meu amigo, eu estou acostumado, então eu estou assim com ele. Não, não é, meu amado. Por mais íntimos que somos de Deus, Ele continua sendo Deus e eu continuo sendo o servo dele. Eu preciso desta lição na minha vida, que é aprender a parar para ouvir Deus. Está ouvindo, Davi? Se eu não gosto, ou se eu não tenho esse hábito de entender que cada coisa na minha vida eu preciso saber o que Deus tem para me falar, eu preciso saber o que Deus tem para me revelar, eu preciso ter a direção de Deus. E para isso, eu preciso aprender esta lição, amém? Segundo ponto que nós aprendemos com Davi hoje. Quando ele chega no versículo 4, ele diz o seguinte: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, ela é implacável. Então, o segundo benefício que nós aprendemos quando ouvimos a voz de Deus a voz de Deus, ela silencia todas as demais vozes. Você, crente, que está, meu Deus, eu não sei o que eu faço, e agora está ali aquele turbilhão dentro de você, aquele turbilhão na cabeça, aquela angústia, aquela aflição, porque tem um monte de coisa que precisa ser resolvida, porque tem um monte de coisas acontecendo, porque tem um monte de coisas e eu estou ali num bombardeio. E alguém já viveu isso? Sabe quando nós ficamos assim, irmãos? Quando há ausência da voz de Deus. Deus ainda não falou, e se Ele não falou ainda é porque eu ainda não parei para ouvi-lo.
Porque quando eu ouço a voz de Deus, essa voz poderosa, ela silencia todas as outras vozes. O que eu tenho? Eu estou doente, é uma doença grave. Meu Deus do céu, eu estou com uma enfermidade. E agora? Eu vou procurar um especialista. Meu Deus, e agora? E o documento? Meu Deus, e agora? E agora? E agora? O que será? O que é? Até que de repente, no decorrer do seu dia, aqueles que priorizam a voz de Deus, ela chega, a voz, porque ele sabe que o meu espírito estava o dia inteiro, já há horas, há dias, em sintonia com ele, dizendo: fala comigo acerca disso, fala comigo. E você ouve uma voz, você ouve outra, e é isso e é aquilo, agora vai acontecer aquilo, por quê e por quê? Agora, quando eu sou um servo, uma serva, que prioriza a voz de Deus, eu me calo, e aquele monte de voz, eu quero a voz de Deus. Aí ela chega e fala: coloque a sua mão sobre essa situação. Aí você coloca, sobre a dor, sobre o documento, sobre o resultado. É a voz de Deus que chegou. E aí ela fala: ore e repreenda. E você ora e repreende. Pronto. E agora o que vai ser? Eu já sei, acabou. Não estou mais preocupado, eu posso sentir uma dor, eu posso sentir uma pontada, eu posso receber um telefonema, um WhatsApp grave, mas Deus já falou comigo. E quando Ele fala, todas as outras vozes se calam. Está entendendo, meu irmão? Porque muitas vezes você está aí perdido com um monte de voz. É isso, é aquilo, faz isso, faz aquilo. Não ouviu Deus ainda, ou não tem o hábito de ouvi-lo. Porque quando eu ouço, a voz dele chega, a voz dele é majestosa, disse Davi aqui, a voz dele é cheia de majestade, majestosa, majestade é aquele que tem o poder sobre todas as coisas, e quando ele fala, acabou. Não tem mais disparate, não tem mais desespero, não tem dúvida, não tem segurança. Pode vir a dor que for, a dor pode se intensificar. Ele já falou, então nenhuma outra voz terá poder dentro de mim. Eu não vou ficar perdido, eu não vou ficar desesperado, eu vou ter paz. Sabe por quê, meu irmão? Somente a voz de Deus dentro de nós é que tem o poder de acalmar a alma perturbada e de calar as outras vozes. Aleluia! Então por isso que você precisa entender: Deus, o que o Senhor tem para mim nessa situação? Deus, estou num momento grave, eu estou com resultado, eu estou numa crise, Senhor, eu estou sendo perseguido, eu estou com um problemão, Deus, eu estou com tanta insegurança dentro de mim, eu não sei nem quem eu sou, eu estou perdido, eu não sei. É porque Deus não falou. E por que Ele não falou? Porque você não quer ouvir, você não parou para ouvi-lo. E hoje Deus te ensina e te chama: a hora que você parar e ouvir a minha voz de verdade, tiver fé e ouvir o que eu tenho para falar a respeito de cada uma das suas preocupações, tudo se calará. O que está acontecendo muitas vezes com alguns de vocês é que vocês ainda não se despertaram para esta realidade, esse poder que é a voz de Deus. Ela é majestosa, e um dos benefícios, ela vai calar todas as vozes. Você que às vezes tem medo, inseguranças dentro de você que só você sabe, a hora que Deus fala, acaba na hora, meu amado. Porque a voz de Deus, ela cria dentro de nós uma força, nós nos tornamos inatingíveis. Mas só a voz de Deus tem esse poder. Então, para concluir isso aqui, o segundo benefício de ouvir Deus é: Ele calará todas as outras vozes. Júnior, você vai fazer isso mesmo? Sim, eu sei o que eu estou fazendo. Por quê? Porque Ele falou. Você vai abrir mão? Vou, Deus falou comigo, eu não tenho dúvida. Então quando Ele fala, meu irmão, pode vir a voz que for, pode vir a voz do filho, do marido, da esposa, do amigo, do dinheiro, da crise, elas não terão poder sobre mim.
E hoje Deus está falando com você. Ouçam o que eu tenho para dizer a respeito de cada situação sua. E quando a minha voz entrar dentro de você, ela vai destruir e calar todas as vozes contrárias. Aleluia. Ouça Deus. Para de ouvir você. Para de ouvir a sua história. Para de ouvir A, B ou C. Se aquieta no Senhor e fala comigo, Jesus. A hora que Ele se manifestar, Ele falar com você, nenhuma outra voz vai mais ter poder dentro de você. Falta-lhe a voz de Deus no seu dia a dia. Amém, meu irmão? Muitos aqui enredados por tudo quanto é tipo de voz. Tudo quanto é tipo de voz. O noticiário, a mídia, a dor, o medo, a falta de dinheiro, são vozes. A crise, família, filho, marido, esposa, tudo, mundo, tudo. Você acorda de manhã já aquele monte de voz. E agora? Ouça Deus. Porque a hora que a voz dele chega, ele cala todas as outras. E que você saia daqui hoje, meu amado, coloque isso em prática. Já aprenda a viver em sintonia com o Espírito. Senhor, eu preciso te ouvir. Senhor, fala comigo. E fica nessa sintonia de ouvir Deus até que Ele fale a respeito disso. Porque a hora que Ele falar, nada mais vai te assustar. Nada mais vai tirar a sua paz, o seu sono. Você vai andar e pisar firme. Por quê? Porque agora Deus falou. A voz do Senhor é majestosa. Terceiro ponto, irmãos. A voz de Deus, ela tranquiliza plenamente a alma no meio das tempestades. Versículo 3, Davi fala assim: a voz do Senhor ouve-se sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. Aqui, irmãos, Davi, ele viu igual nós temos aqui na nossa atualidade, quando chuva muito forte, o trovão, não tem aqueles relâmpagos, e dependendo do relâmpago, onde ele bater, onde ele cai, ele faz um estardalhaço, é ou não é? Então Davi, vendo tudo aquilo, ele comparou a voz de Deus àquilo ali. A voz de Deus troveja sobre as águas, e ele no meio daquela tempestade, totalmente em paz, porque ele já estava ouvindo Deus. Ele estava ouvindo Deus na tempestade, ele ouviu Deus no trovão, no relâmpago, no vendaval, ele viu Deus ali. Porque, meus amados, quando nós somos espirituais, nós conseguimos ouvir Deus em todo tempo, em todos os lugares. Ele vai falar. Então, o terceiro benefício de eu ouvir a voz de Deus: a voz dele é a única que tem o poder de tranquilizar a alma no meio, no centro da tempestade, no olho do furacão. É só a voz dele que vai nos tranquilizar. Você pode procurar o que você quiser, você pode tomar o que você quiser, você pode ter o que você quiser, mas tranquilizar a alma dentro da tempestade é só a voz de Deus. E agora vai morrer, aí Deus fala: eu estou com você, eu já te avisei, eu estou com você, fique tranquilo. Tranquilo. Passando pelo temporal, pela tempestade, tranquilo. Uma outra situação terrível que eu vivi, ainda estou vivendo, mas Deus veio e bradou dentro de mim assim: tire a sua mão, que eu vou colocar a minha. A paz reinou, porque eu estava atribulado, eu não dormia, e meu Deus, e agora? Até que ele falou, veio aquela voz poderosa e me tranquilizou no meio da tempestade. Terceiro benefício de ouvir a voz de Deus: chega de perder o tino, chega de perder a paz, chega de viver, meu Deus, ao ponto parece que vai infartar.
Você tem um Deus poderoso que sabe de tudo, mas eu preciso estar com Ele. Bota um louvor lá que você gosta, aquele louvor que fala com você, e fica ali. Ouvir a voz de Deus é o único meio de ter a alma tranquilizada quando a tempestade chegar, quando o diagnóstico chegar, quando a notícia de morte chegar. Morreu. A voz dele vem e te faz cantar. Mas só tem isso quem ouve Ele. E é isso que Deus quer de você hoje, meu filho, minha filha, Davi que está aqui hoje. Você precisa sair desse nível aonde a voz de Deus é rasa. Você ouve de vez em quando e olha lá e ainda confunde. E ir para o nível onde a voz dele é permanente, onde a voz dele é constante, onde ele fala o tempo todo. Subir para esse nível, como é que faz isso, pastor? Desejando, querendo e exercendo algumas práticas de querer ouvir a voz de Deus. É só ela que tranquiliza-nos no meio da tempestade. Recebeu um diagnóstico terrível, ele vai chegar e vai falar: é isto e é isto. Deus não quer a sua igreja, que sou eu e a você, perdidos nas tempestades, agoniados, aflitos, desesperados, querendo morrer. Não, Ele vai falar com você. Mas pastor, por que Ele não fala? Porque você ainda não tinha esse espírito que entendeu que você pode ouvi-lo, mas você precisa querer e buscá-lo. Está ouvindo Davi? Só a voz de Deus tranquiliza a alma no meio das tempestades. Quarto ponto. A voz de Deus, olhe bem para mim, amados. A hora que eu estava estudando isso aqui, Deus falando comigo, eu achei muito forte. A voz de Deus destrói todo o poder negativo que esteja se agigantando dentro de nós. Você pode ouvir um amigo, não vai resolver. Pode ver aquela coisa negativa, aquela pressão, aquele medo, aquela angústia, aquela ansiedade assustadora, às vezes até pânico. Quando nós chegamos no versículo 5, Davi fala assim: a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Sabe o que é isso, irmãos? No meio daquela tempestade, Davi viu. Sabe o que Davi está dizendo aqui, meus amados? Que a voz do Senhor, ela quebra os cedros do Líbano. Os cedros do Líbano eram, ou é até hoje, árvores com altitude muito grandes, muito altas, e com uma resistência, sim, impressionante. Não é qualquer coisa que derruba, não. Mas Davi presenciou a tempestade, o raio, o trovão, vindo e despedaçando como um palitinho aquele cedro do Líbano. Aquilo que é intocável, inderrubável, a tempestade veio e derrubou como uma coisinha de nada. Davi fala que a voz de Deus é assim: a voz do Senhor despedaça, derruba, transforma em pó o cedro, aquela árvore gigante que ninguém derruba, a voz dele derrubou. É só a voz de Deus que tem o poder de derrubar coisas negativas que estão se agigantando dentro de você. O que será de mim amanhã? E aquilo começa a virar um monstro. Por que isso aconteceu comigo? E aquilo vai virando uma bola de neve, vai criando aquele medo, aquele pânico, vai virando uma árvore gigante, enraizada, e que perturba a sua vida, não deixa você fluir. Quem vai resolver isso? Aquele medo que às vezes você quer se esconder da situação, aonde o médico não tem o que fazer, o melhor advogado, o melhor sei lá o que, não tem o que fazer, o pastor mais ungido da terra não tem o que fazer. É aquela coisa que é você e Deus, aquele medo, aquela luta, aquela guerra interna. Davi olha, e a hora que ele vê naquela tempestade que veio um raio, um trovão e derrubou o cedro que ninguém derruba, ele olhou para aquilo e falou: a voz do Senhor é assim, a voz de Deus é assim.
A voz de Deus derruba as árvores gigantescas, negativas, que querem crescer dentro de nós ou nos nossos caminhos. É quando você olha para aquela situação e todo mundo sabe, inclusive você sabe, não tem jeito. A voz de Deus derruba. Está ouvindo, Davi? Qual é o cedro do Líbano que cresceu dentro de você? Qual é o cedro do Líbano que cresceu no seu caminho e agora te cercou e é enorme e ninguém derruba? Porque dá até medo. Não, eu não quero nem tocar nesse cedro porque não dá. Aí chega Davi, no versículo 5, eu amo, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Davi, você precisa ouvir Deus. E todos esses cedros gigantescos, inderrubáveis, que você já tentou derrubar, não conseguiu. Que você já tentou resolver, você não conseguiu. Você já tentou dar um seu jeito, mas não dá, é grande demais, eu não sei porquê, eu não sei o que fazer, eu não sei como resolver isso, porque é enorme, tem raiz profunda, ninguém derruba isso. O Salmo 29 chega a você, Davi, nesta noite e fala: a voz do Deus que você serve derruba o cedro do Líbano em uma apenas abrir e fechar de olhos. Ele pode. O que eu preciso é ir para Ele e falar: Deus, fala, porque a hora que o Senhor falar, isso tudo vai cair como um palito. Meu Deus, eu não sei mais o que eu faço com esse marido, um monte de coisa. Eu não sei mais o que eu faço com esse filho. A voz de Deus derrubará o cedro. Deus, eu não sei mais o que eu faço, eu não consigo vencer. A voz de Deus quebra o cedro. Eu preciso buscá-lo e ouvir Ele falar a respeito disso daí. Está ouvindo, Davi, que está aqui hoje? Você não está diante de um Deus qualquer. Você não serve a um Deus de religião, não é uma religião. Você está diante daquele que quando abre a boca, toda a terra se curva, inclusive a natureza. Eu tenho vivido e visto cedros e cedros despencando só com a voz dele. Davi, você precisa priorizar o querer ouvir Deus e parar de ser embolado, levado pela tempestade, pelos embaraços, pelas vozes. Você precisa se aquietar e ouvir Deus toda hora, viver ouvindo Ele, viver ouvindo Ele, e Ele falará com você em qualquer lugar. Davi, está entendendo, Davi? Você precisa ouvi-lo. Você não pode andar como se você fizesse parte de uma religião, ou como se eu já sei tudo de Deus. Não sabemos, não. Deus se renova a cada manhã. Tem cedros gigantes que se levantarão, ou que já se levantaram, e que se você não ouvir a voz de Deus, eles vão te parar. Mas hoje Ele está aqui dizendo: a minha voz derruba qualquer cedro, a minha voz derruba qualquer muralha. A voz de Deus é a única que tem o poder de parar o mal. E este mal para, meu irmão, quando um Davi, seja o menor que for, um Davizinho como você, chega diante de Deus desesperado, sem ele nem beira, sem nada, sem ninguém, sozinho, desesperado, e chora. Aí Ele vem, aí Ele entra e vai quebrando todos os cedros e te tranquiliza.
Sabe por que tanta angústia? Porque talvez muitos de nós que estamos aqui hoje não acreditamos que Deus fala em cada situação das nossas vidas. O que você anda ouvindo? Ou a que você dá mais ouvido? Pessoas? Circunstâncias? Notícias? As vozes assustadoras que causam medo? Como eu tenho pregado muito esses dias, você tem ouvido os seus resultados? O papel que não sei quem assinou, que não sei o quê. É isso que você tem ouvido? Ou vozes que não tem nada de bom? E agora você está aqui num culto onde Deus falou com você. A voz dele chegou dizendo: a minha voz tranquiliza qualquer alma, no meio de qualquer tempestade. E agora você precisa só tomar uma posição e escolher. Vai sair desse patamarzinho onde a voz de Deus é de vez em quando, é rala, é confusa, é misturada com: mas fulano falou, Beltrano falou, mas eu senti, mas eu penso, mas eu acho. É raso isso. O texto deu a entender que Davi estava sozinho na tempestade, e lá ele ouviu Deus de tudo quanto é forma. O salmo ainda continua: se for vontade de Deus eu continuo o resto. Ouviu Davi? O que será que Deus tem para te falar a respeito dessa tempestade que você está? Eu te garanto que Ele vai falar e vai resolver. Vai ficar ouvindo os coleguinhas, vai ficar ouvindo seu coração que é enganoso. Ele é enganoso, viu? Eu estou sentindo, é um desejo que eu tenho. Então teu coração é enganoso. Não escuta ele não, escute Deus. Vai, Davi. A voz do Senhor, ela despedaça tudo o que se levanta ou que quer se agigantar dentro de nós de negativo. Você vai para o ministério? Você não sabe nem pregar, ao medo, ao pânico. Aí a voz de Deus chega e fala: mas quem vai te usar sou eu, não é? Nem... Então você tem que confiar em mim. Acabou o medo, porque a voz de Deus chegou. Você vai abrir um ministério? Não, eu não vou abrir, eu vou seguir uma visão de Deus. E o pânico, o medo. Mas a voz de Deus chega, pronto, situação resolvida. Não adianta ouvir Deus e não acreditar no que Ele fala e não se jogar. Mas se jogar, irmãos, assim, igual se você fosse jogar de um trampolim dentro do mar. Se joga no que Ele vai falar. Ao ponto, quem ouve a voz de Deus mesmo, irmãos, ouviu e acatou e deixou aquilo entrar, até a cara dele muda. O semblante dele muda, tudo muda, porque agora ele está sob o comando de uma voz poderosa. Ele não se preocupa com mais nada, porque agora o que está reinando dentro dele foi uma voz poderosa que soou dentro dele. Está ouvindo, Davi? É Deus que tranquiliza a alma, é a voz dele que derruba cedros, é a voz dele que traz aberturas de porta. Ouça, viva nesse nível, vá para esse patamar, onde ele vai falar com você constantemente.